Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura direto da Praça da Alfândega, onde acontece até o dia 15 de novembro a Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje nós vamos conversar com os escritores Luiz Dil e Luiz Coronel sobre seus lançamentos aqui na feira. Também tem uma reportagem sobre a nova exposição da Casa Musgo. E quem está conosco hoje no programa é o nosso colega Domício Grilo. Domício, quais são os destaques de hoje na feira? Sim, Nelton, eu estou aqui pelo centro aqui da Praça da Alfândega e a gente conversa também com a Renata Wolff, uma das escritoras gaúchas indicadas ao Prêmio Jabuti deste ano. Também temos ainda dicas de cinema e de música, isso daqui a pouquinho aqui no Miolo, porque aí perto do stand, na frente do stand da TVE, segue contigo, Newton. Pois é, e nós começamos este programa com a presença do escritor Luiz Coronel, ex-patrono da Feira do Livro em 2012, né, Coronel? Foi. Em 2012, é isso? 2012, né? O tempo passa rápido, né? O tempo é muito rápido, demais, né? Eu também não sei se é o tempo que é rápido ou é nós que giramos muito rápido dentro dele, né? É. E o Luiz Coronel está lançando aqui na feira 2016 Sombras e Luzes, um livro de crônicas. Crônicas, e o primeiro capítulo é a crônica em si, essa pintura impressionista sobre a realidade, doce, meiga, melancólica. E o segundo capítulo é sobre o impeachment da presidente Dilma, mas visto assim com um determinado afastamento partidário, uma busca de conciliação, harmonização, de caminhos para o país. E tem o elogio e o prefácio Pedro Simon, Luciana Genro, Fogaça, o Instituto Liberal. Então procurei colocar uma diversidade de opiniões avaliando o livro. E eu tenho recebido correspondência que me deixa bastante feliz e gratificado sobre o livro. Coronel, historiadores, quando vão olhar para a história, né, eles têm o afastamento do tempo, né? E o cronista não. Como vencer esse desafio? Em primeiro lugar, eu acho que contigo eu faço muito confortavelmente essa diferença entre articulista e cronista. Eu tenho a impressão que o cronista domina o primeiro capítulo e cede, abre alas para o articulista no segundo, que é quando eu falo, mas eu falo todas as crônicas sobre o impeachment, sempre com base em muitos pensadores. Por exemplo, Churchill diz assim: a pior guerra é aquela que os dois lados estão certos e estão errados, que me parece a história do Brasil contemporânea, né? Os dois lados certos e errados. É? Coronel, o lançamento acontece amanhã, então, às 5 da tarde, tem um debate na tenda de Passágada. E depois, às 7 horas da noite, na Praça de Autógrafos, né? Quem é que vai estar contigo nesse debate? Esse debate, a Tânia, minha amiga Tânia Carvalho, aliás, tem 2 bagenses, 3, Tânia Carvalho, José Pedro Goulart e eu, 3 representantes de Bagé, e o professor Sérgio, brilhante, com a sua mente, com a sua graça. Será um debate, eu acho, muito interessante, que eu só pedi aos debatedores que não seja uma exposição de opções partidárias, mas muito mais focando o livro, tecendo críticas ao livro. Porque o que nós mais precisamos no Rio Grande do Sul é crítica. Crítica com o belo nome da palavra crítica. Crítica tem a ver com criação, tem a ver com avaliação, tem a ver com impulso. Colocar as coisas no devido lugar. Coronel, como é que você está vendo a Feira do Livro de 2016? Eu acho que eu vou te dizer a frase do Saramago, né? Saramago disse assim: ainda é possível chorar sobre as páginas de um livro. Não acredito que seja possível chorar sobre as telas de uma pantalha, de uma tela de um computador. Eu quero dizer que o livro é um triunfo da civilização, é o testemunho da experiência humana. O ser humano, com a sua dramaturgia, com seus sonhos, com seu voo, com seu labirinto, ele espelha-se na maravilha do livro. Muito obrigado pela tua presença aqui no Estação Cultura. Sucesso aí no lançamento. Me sinto muito em casa e espero vocês amanhã, às 5 e às 7 horas, aqui nessa maravilhosa Feira do Livro. Legal. Domingos, é contigo. Sim, Newton. Agora a gente vai falar um pouquinho de fotografia. Confira agora a trajetória do artista Marcos Monteiro no nosso quadro Fotógrafos do Mundo. Marcos Monteiro é natural de Bagé.
Designer gráfico há 25 anos, faz 4 que se dedica à fotografia, o que para ele abriu portas para a sua expressão artística. Estudou técnicas da imagem e desenvolveu novas mídias expositivas inéditas para a fotografia. Logo foi convidado para projetos junto a outros profissionais e participou de diversas exposições coletivas. Sua primeira mostra individual foi intitulada O Exato Momento do Instante, em homenagem a Henri Cartier-Bresson, renomado fotógrafo francês que inspira seu trabalho. Para Monteiro, quem gosta de fotografia consegue perceber uma bela composição e ângulos diferentes nas coisas simples. E o importante é prestar atenção no que está à volta, mesmo sem a câmera nas mãos. De volta aqui com a Feira do Livro e agora o comentário do Luiz Gil, nosso colega escritor e jornalista, sempre faz comentário de literatura, mas dessa vez vai comentar 2 dos seus novos lançamentos, isso, Gil? Exatamente, hoje um pouquinho diferente, né? Vamos falar de livros meus, né? Que estão sendo lançados daqui a pouco, 19 horas. Bem, o primeiro deles, uma novela juvenil, chama-se Jubarte. É um livro de suspense, né? É a história de um menino que está na casa de uma tia, está fazendo uma espécie de diário, repassando a sua vida e tal. E à medida que a narrativa evolui, a gente percebe que não é exatamente uma casa da tia onde ele se encontra, né? Tem uma série de suspense ali, um ato violento, tem mistérios que o leitor vai descobrindo lentamente, aos pouquinhos, né? Até o título, né? Jubarte tem uma explicação, né? Porquê disso, né? Mas só aos poucos é que vai se conhecendo um pouco dessa história que está saindo pela Editora do Brasil. Bom, falando em edição de livro infanto-juvenil, quantos livros nessa área tu já tem, Gil? Puxa, só juvenil, eu acho que tem uns 30 mais ou menos por aí, né? Eu nunca contei os juvenis, né? Mas é o que mais tem, realmente é o que mais tem, né? E o outro livro que está sendo lançado hoje, às 19 horas também, né? É esse aqui, Corpo Santo, Diabos e Fúrias, da Artes e Ofícios, né? Esse já é para um público considerado adulto, né? Embora não goste muito dessas diferenciações, né? Mas é a história de um grupo de jovens que se reúne numa noite de tempestade para ensaiar Corpo Santo. E à medida que eles estão ensaiando, passando o texto, eles estão falando de si também, né? Há um link aqui com as manifestações de 2013 e, sobretudo, o livro ele foge um pouquinho do tradicional, da narrativa tradicional do romance, né? Tem muita nota de rodapé aqui, tem entrevistas com os personagens também e muita gente da área da cultura me deu entrevistas para a elaboração do livro e isso aparece também numa troca de e-mails minha com essas pessoas que aparecem no livro, né? Então ele tem uma narrativa um pouquinho diferenciada e também fala, evidentemente, dessa figuraça, né? O Corpo Santo, grande dramaturgo gaúcho aqui do século XIX. Então, Luiz Gil, chegando aí, o pessoal na feira movimentada ainda nesse horário. Luiz Gil lançando 2 livros, Corpo Santo e Jubarte. Lembrando que temos tons e letras também nesse final de semana, né, Gil? Exatamente. A partir das 11 da manhã a gente está elaborando ainda no programa muita atração da feira aqui, entrevistas que eu fiz aqui na feira e programação, né, que é fundamental. Bom, e a gente segue aqui, obrigado, Gil, pela tua presença, até a semana que vem. E a gente segue na Feira do Livro com o Newton Silva. Newton? Bem, a Estação Cultura faz agora um breve intervalo e a gente vai ficar com o som da cantora Gisele De Santi, ela que foi ganhadora do prêmio Açorianos de Música na categoria Disco do Ano. E nesta semana foram premiados os melhores nos gêneros MPB, pop, erudito, regional e instrumental e em 7 categorias especiais. Para acessar a lista completa, você pode ir na página do Estação Cultura no Facebook. E nós já voltamos com mais notícias da Feira do Livro de Porto Alegre. Quem você não respeita, você é a pura e cristalina das pessoas e essa mancha do pecado que engole. Você não empreita no que requer os laços, você não estreita no que me toma os braços, você não se sujeita.
Estação Cultura de volta da Feira do Livro aqui na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Agora para conversar com a Renata Wolff, uma das indicadas ao Prêmio Jabuti, para um livro de crônicas que falam sobre um universo muito próximo dos jovens e também de realidades casuais, mas que se transformam em coisas muito interessantes, né, Renata? Na verdade são contos, é um livro de contos, ele está na categoria Contos e Crônicas do Jabuti, mas o meu é um livro de contos. Ele aborda uns personagens bem contemporâneos, uma linguagem bastante urbana, mas também pretende tocar em algumas coisas, algumas questões um pouco mais complexas e gerais, um pouco da situação política atual do país e trata de bastante temas diferentes. Pois é, essa questão política e desses assuntos mais gerais dá para trazer para todos atravessados pelo universo mais íntimo, pelas coisas casuais que têm uma profundidade maior. A gente pode trabalhar assim dessa forma. Sim, os relacionamentos sempre ficam, digamos, no palco central ali dos contos, né? A questão são as interações entre os personagens, os seus caminhos pessoais e como pano de fundo sempre a contemporaneidade, então com todas as questões sociais e políticas que envolvem isso. Bom, o título Fim de Festa suscita muita coisa. Entre elas, o fim das próprias festas, que às vezes trazem esse olhar. No final da festa, o que aconteceu, o que sobrou daquela noite passada? Né? Isso. Os finais de festa desse livro, eles aparecem tanto no cenário dos contos, muitos dos conflitos aparecem em ocasiões festivas, em finais de festas, então são quase o estopim para as coisas acontecerem. E também, de uma maneira mais metafórica, eles representam finais de fases de vida dos personagens, ou recomeços, enfim, vários tipos de desfechos aparecem no livro e nos contos e no entrelaçamento das vidas dos personagens. Então é um fim de festa concreto e um fim de festa como metáfora também. Bom, e esse fim de festa, esse fim de ciclo para ti, nesse momento você representa o quê? Porque tu saíste de um momento que tu tinha publicado em coletâneas, tu acabou de publicar o teu primeiro livro e tu recebe essa indicação desse porte. Como está a situação agora para ti? Foi incrível, não esperava, foi uma alegria muito grande, me sinto muito honrada com a indicação, com ser finalista do prêmio. A Feira do Livro, especialmente, é um momento bem especial para mim, porque eu lancei o livro um pouquinho antes da feira o ano passado, fiz sessão na feira o ano passado, e agora estou aqui na feira de novo, participando de atividades, e o livro... Recém recebi a notícia que o livro é finalista do Prêmio Jabuti. Então está sendo muito bacana, um momento bem especial mesmo. Bom, é um momento para encerrar, agora, a partir de agora já não é mais uma escritora iniciante, depois do primeiro livro e essa indicação já começa a ser aspirações maiores, isso? Será? Quem sabe? Eu ainda me considero iniciante, eu acho que todos somos iniciantes de uma forma ou de outra. A literatura é sempre um reinício e uma criação e recriação. Mas sim, eu acho que eu já tenho um caminho percorrido e pretendo ter outros muitos mais ainda. Vamos ver o que vem pela frente. Obrigado pela tua presença, parabéns pela indicação, parabéns pelo livro. Certo, Renata? Newton, contigo. Pô, parabéns aí para a Renata por essa indicação ao Jabuti. Bem, a Casa Musgo apresenta até o dia 15 de novembro a exposição Fantasias, do cartunista, artista plástico e desenhista Lipe Albuquerque. A mostra traz desenhos, ilustrações, vestuário e mobiliário, que entre o real e a ficção revelam um pouco do comportamento humano. Vai ter uma seleção de trabalhos aqui que a gente vai apresentar, que retrata desde o início, paisagens realistas, assim, e vai indo mais pro lado mais fantasioso, né? Que aí já engloba uma diversidade de desenhos e técnicas, né? Eu sou desenhista autodidata, né? Então é algo que me acompanha desde criança, né? Muito antes de aprender a ler e escrever, ser alfabetizado, eu já utilizava o desenho como algo para me expressar, né? Para expressar o que eu sinto, para expressar coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, né? No nosso mundo, né? Através de uma forma mais irreverente, né? Que é o tipo de traço que eu uso, né? Mais voltado para o cartunismo, né? O mote do meu trabalho é muito inspirado na imprensa antiga,
né? Muito inspirado naquelas revistas que não existem mais, revista Manchete, O Cruzeiro, né? Magazines que a gente não vê mais, né? E tenho muita influência também de Milor Fernandes, Ziraldo, Robert Crumb, Péricles, o Amigo da Onça, né? Tudo coisa que é mais datado do século XX, né? Eu me agarro muito nisso, né? Para tu entender o futuro, tu tem que também procurar entender o passado, né? E aí eu procuro utilizar um pouco do passado no meu trabalho. Através das coisas que acontecem, né, no nosso redor, coisas que acontecem no cotidiano, na rua, eu procuro passar para o desenho, né, de uma forma assim, como em sentido figurado, né, de uma forma metafórica, né, que aí já vai para o lado da fantasia, né. Mas muitas coisas que acontecem realmente, né, eu acabo dimensionando isso para o lado da fantasia, do cômico, né, do engraçado. O início de tudo foi no papel, né? Foi no traço, no desenho. E essa parte de passar o desenho para os objetos, para os utensílios, é algo mais recente, né? É algo que a gente teve um estalo, porque aplicando esse tipo de arte em outros objetos também fica bacana, né? Tirar do papel, né? Utilizar, sair com eles na rua, poder vestir um desenho, poder utilizar num utensílio, numa caneca, numa camiseta, né? Num estofado, né? Algo que vai além, né, do papel, das exposições, das galerias de arte, né? É coisa que tu pode aplicar em diversos lugares, né? Agora, nosso assunto é cinema e literatura. Vai ser exibido amanhã na Biblioteca Pública do Estado uma adaptação feita pelo cinema argentino para o romance Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. O filme é um clássico feito em 1947. E para falar da sessão, eu converso agora com o jornalista e pesquisador Márcio Soares. Tudo bem, Márcio? Tudo certo, Nilton. Obrigado. Olha só que interessante, né? O livro foi lançado em que ano? Ele foi lançado em 1938, né? Ele foi um sucesso de vendas, né? Nos 3 primeiros dias foi recorde assim do que já havia acontecido anteriormente. Nos 3 primeiros meses também ele continuou sendo um recorde de vendas. E 9 anos depois o interesse, aliás, antes ele foi lançado, né, em espanhol na Argentina, e 9 anos depois filmado, né, pelo diretor Ernesto Arancibia, né, que é um diretor que faz adaptações de novelas, de livros. Ele sempre trabalhou com adaptações, né, o Arancibia. E como é que ficou o título em espanhol? Ficou Mirar los Lírios del Campo. Aqui, ó, tá aqui a capa de um DVD, né, do filme. É a época de ouro do cinema argentino, né? Exatamente, na época de ouro do cinema argentino. Nessa época os Estados Unidos investiam em produções latino-americanas e o privilegiado na época foi esse, né? Inclusive teve estreia nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, mas a primeira estreia foi aqui em Porto Alegre, né? Porque a obra ela é ambientada na cidade de Porto Alegre, né? Por Érico Veríssimo. Bom, durante a sessão, né, como é que as pessoas que conhecem o livro, né, e também as que não conhecem, podem fazer paralelos entre a obra do Érico e essa transposição para a tela? Sim, na verdade o livro ele é muito fiel à obra literária, né? Ele, inclusive, o primeiro nome na tela que aparece é Érico Veríssimo, né? Então, para dar toda essa dimensão, né? Essa dimensão ao escritor, né?
Mas o filme ele apresenta muito do livro, né? Ele, na verdade, ele começa com a cena clássica, né? Que é do Eugênio se despedindo, né? Da Olivia no leito de sua morte. E termina, né, não vou dizer o final, mas eu acho que a maioria das pessoas já leu o livro, né, e ele é muito fiel bastante, assim, inclusive porque o livro ele passa numa época muito parecida, na década de 30, muito parecida com o que acontece hoje no Brasil, né, época de golpe, Getúlio Vargas, né, que teve o apoio dos militares na época para efetuar o golpe daquela época. O Estado Novo, né, estava sendo implementado no país, e tudo isso nas entrelinhas do romance, né, é narrado, né, então a gente pode verificar muita coisa. As cidades estavam crescendo naquela época, né, se urbanizando, na verdade, grandes prédios sendo levantados, o elevador era uma novidade, o telefone era uma novidade, né. E no filme tudo isso aparece, né, das coisas que aconteciam naquela década, né. Ele foi escrito em 1930, mas em 40 ainda poderia ser vista muita coisa que estava acontecendo, né, naquela transição de década. E como é que foi chegar a essa cópia? Bom, essa cópia eu primeiro entrei em contato com principais detentores da obra, né, entrei em contato com o acervo literário Érico Veríssimo, né. Eles achavam que tinha, mas infelizmente não foi encontrada a obra. Aí eu recebi orientações de que ele pudesse ser comercializado em Buenos Aires, né. Mas eu não desisti, ainda continuei procurando, né, porque eu procurei na internet, em blogs, citavam, né, o livro, o título do filme, porque ele foi exibido numa sessão aqui em Porto Alegre, no início de 2000. E um blogueiro, ele colocou lá no blog dele, né, que esse filme ele tinha sido traduzido por ele, né. Daí eu entrei em contato, eles tinham perdido o filme, entrei em contato com o Centro Cultural Érico Veríssimo, também não achava que tinha, mas não tinha. Com o próprio filho dele, Luiz Fernando Veríssimo, né, que tinha 11 anos na época da estreia, ele estava presente na estreia do filme, né, e tinha a presença de atores, produtores. Foi no Cine Marabá, aqui em Porto Alegre, a estreia oficial do filme. Ele estava presente, mas ele não era muito criança ainda, não lembrava, né, de muita coisa do filme. Aí eu fui atrás, eu fui até Buenos Aires, né, porque eu trabalho com adaptações literárias, adaptações de novela, né, para minha pesquisa, para pesquisas acadêmicas que eu faço. E eu fui atrás desse filme até Buenos Aires. E conseguiu encontrar, então. E consegui encontrar com informações de que ele pudesse estar numa loja de DVDs clássicos, antigos, argentinos. Aí ele estava lá no centro de Buenos Aires. Bom, então, amanhã, né, é possível assistir, então, às 18 horas, o filme, né, na Biblioteca Pública do Estado. Depois vai ter outra exibição também, né? Sim, dia 17 de dezembro a gente vai fazer uma exibição junto com as Aventuras do Avião Vermelho no Centro Cultural Érico Veríssimo, em comemoração do aniversário do escritor. E também vai ter presença de pessoas que estudam sobre Érico Veríssimo, Márcia Ivana, Sérgio Gonzaga também vai estar presente. Eu vou falar sobre o filme, né? E aí vai ter essa outra oportunidade de exibição. Ok, muito obrigado, Márcio, pela tua participação aqui no Estação Cultura. Sucesso aí nessa pesquisa. Eu que agradeço, Milton. Domingos, é contigo. Certo, Nilton, chegando aqui a minha última intervenção no Estação Cultura de hoje, Estação Cultura que também vai chegando ao seu fim, mas com uma dica. Olha só, a Fundação Piratini está promovendo uma campanha de doação de livros infantis. Quem quiser participar pode trazer a sua doação aqui para o estúdio da TVE e da FM Cultura na Feira do Livro. Os livros serão encaminhados para comunidades carentes do Morro Santa Teresa. O amor pelos livros começa em casa. Nilton, contigo e eu volto amanhã. Valeu, Domício. E antes de encerrar, mais uma dica. O Grupo de Câmara Em Crescendo da Argentina apresenta-se neste sábado no Santander Cultural. E é com o som deste quarteto de violões que nós encerramos o programa de hoje. E a gente se vê, então, na próxima edição amanhã, 5h30 da tarde, aqui na Praça da Alfândega. E depois com nossa representação às 9h30 da noite. Tchau.